Nesta edição do quadro Em Defesa da Democracia, vamos falar do pequeno livro de um dos maiores intelectuais do mundo da segunda metade do século XX. Estou falando de O Fascismo Eterno, um dos ensaios mais influentes do escritor, filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco. O livreto de apenas 70 páginas, mas de uma profundidade e atualidade sem comparações, foi publicado em 1995, baseado numa palestra proferida por Umberto Eco na Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. O intelectual italiano nos deixou uma lição crucial para a sobrevivência da liberdade. O fascismo não é um evento histórico isolado, trancado no passado ou restrito à Segunda Guerra Mundial. Eco nos ensina o conceito de urfascismo ou fascismo eterno. Isso significa que o fascismo não precisa de uma ditadura totalitária completa ou de um regime monolítico para existir. Ele é fluido, contraditório e, acima de tudo, um conjunto de características culturais e psicológicas que permanecem latentes na sociedade, história adentro. A grande lição de Umberto Eco é que o fascismo pode retornar em qualquer época, disfarçado em trajes civis, adotando discursos modernos e se reorganizando como uma colcha de retalhos ideológica. O autor adverte rigorosamente que basta apenas uma das características do urfascismo estar presente para que o ovo da serpente comece a se formar e a contaminar o tecido social. Para identificar e combater essa ameaça, Umberto Eco mapeou 14 sinais comportamentais e políticos que definem o fascismo. Devemos estar atentos a cada um deles. Vamos conhecê-los. O primeiro é o culto da tradição, o tradicionalismo, a ideia de que a verdade já foi revelada no passado e que não há espaço para o avanço do conhecimento ou da ciência, misturando elementos históricos contraditórios. Outro ponto, a recusa do modernismo, a rejeição da razão, do iluminismo e do pluralismo da sociedade moderna. Apenas o avanço tecnológico, industrial e militar é aceito, enquanto a liberdade cultural é vista como corrupção moral. Terceiro, o culto da ação pela ação, a desconfiança contra o mundo intelectual e contra o pensamento crítico. Segundo o urfascismo, pensar retira a força da ação, por isso a cultura dos intelectuais são sempre suspeitos. Outro ponto, o desacordo é traição, a incapacidade de aceitar a crítica. Como o espírito crítico faz distinções e impulsiona a modernidade, aquele que discorda é rotulado imediatamente como traidor do grupo. Outra característica, o medo da diferença. O regime busca o consenso, explorando o temor natural que as pessoas têm do que é diferente. Portanto, o fascismo eterno é, em sua essência, racista, xenófobo e intolerante. Mais uma característica, o apelo à frustração social, a manipulação política de uma classe média frustrada por crises econômicas ou pressionada pelo progresso social de grupos anteriormente marginalizados. Mais uma, a obsessão pela conspiração, a utilização do nacionalismo exacerbado para unir o povo contra um inimigo comum. Cria-se a obsessão de que a nação está constantemente ameaçada por conspirações internas ou externas. Outra característica do fascista, inimigos fortes e fracos ao mesmo tempo. Os seguidores são instigados a sentirem-se humilhados pela força ostensiva do inimigo, mas ao mesmo tempo são convencidos de que podem destruí-lo, porque o adversário é inerentemente fraco e decadente. Mais uma característica, vida para a luta, pacifismo é traição, a paz é vista com maus olhos e o pacifismo é enxergado como conluio com o inimigo. A vida é uma guerra permanente que busca uma vitória final impossível. Mais outra característica, elitismo popular, a narrativa de que os cidadãos do regime pertencem ao melhor povo do mundo. Contudo, o líder despreza seus subordinados e estes desprezam quem está abaixo dele.
deles, baseando-se no poder da força. Mais uma característica, o culto do herói e da morte. Todos são educados para serem heróis de forma obrigatória. O herói urfacista ansia pela morte heróica, que é vendida como a recompensa suprema por uma vida de sacrifícios. Mais outra característica, machismo e homofobia. A transferência da vontade de poder militar para o campo sexual. Isso se traduz em machismo restrito, desdém pelas mulheres e perseguição a hábitos sexuais não conformistas. Mais uma característica, populismo qualitativo ou seletivo. O povo não é compreendido como um conjunto de indivíduos com direitos próprios, mas de forma macro, como uma massa monolítica cuja vontade única é interpretada exclusivamente pelo líder, esvaziando o parlamento. Mais uma característica dos fascistas, a novilíngua de George Orwell ou ainda o léxico empobrecido. O uso de um vocabulário reduzido, de uma sintaxe elementar. O objetivo político disso é limitar as ferramentas do raciocínio complexo, impedindo que o cidadão formule pensamentos críticos. Ao olharmos para o cenário político global do século XXI, percebemos que o alerta de Humberto Eco nunca foi tão atual e urgente. Presenciamos a ascensão de líderes populistas no Brasil e em diversas partes do mundo que se enquadram perfeitamente nessas características do urfascismo descritas por Eco. Esses novos populistas não se apresentam com uniformes militares do século passado, mas utilizam as redes sociais e algoritmos para propagar suas mensagens divisivas. Eles se valem da novilíngua moderna com memes e frases de efeito que empobrecem o debate público e impedem a reflexão crítica, alimentam a obsessão pela conspiração, criando inimigos imaginários, notícias falsas e teorias conspiratórias para manter seus seguidores em estado de medo e alerta constantes. Esses populistas exploram o medo da diferença e a frustração social, atacando minorias, estrangeiros e instituições democráticas consolidadas como o Poder Judiciário e o Parlamento, reivindicando para si o papel de únicos e verdadeiros intérpretes da vontade do povo. Se disfarçam de salvadores da pátria, mas carregam consigo o germe da intolerância e do autoritarismo. A extrema-direita brasileira, por exemplo, em seus festejos fascistas, em plena luz do dia, prega uma democracia que defende a intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Por isso, amigos e amigas, sempre precisamos estar atentos. Como disse Humberto Eco, o urfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Nosso dever é apontar o dedo para cada uma de suas novas formas, todos os dias, em qualquer lugar do mundo. A liberdade e a libertação são uma tarefa que não termina nunca, frisou Humberto Eco. Diante dessas ameaças latentes, é absolutamente compulsório fazer uma defesa ardorosa e inabalável da democracia. A democracia não é apenas um sistema de votação periódica. Com todas as suas fragilidades, ela é o único regime que possibilita alcançar a dignidade humana, o direito ao desacordo, a proteção das minorias e a liberdade de pensamento. Enquanto o urfascismo exige a cegueira e a obediência, a democracia exige a luz da razão, o debate amplo e a convivência pacífica entre os diferentes. A democracia é um processo vivo em constante construção. Ela se fortalece exatamente onde o fascismo se enfraquece, no pluralismo, na educação crítica, na transparência e no respeito às leis e às instituições. Não podemos nos calar perante os ataques aos pilares democráticos. Aceitar a diversidade e garantir o direito de crítica não são sinais de fraqueza, mas sim as maiores forças de uma sociedade livre. Proteger a democracia requer vigilância diária, requer combater as notícias falsas, rejeitar os discursos de ódio e reafirmar o valor da ciência, da cultura e do conhecimento complexo.
Defender a democracia é garantir que nenhum líder populista se coloque acima da Constituição ou tente anular a voz dos cidadãos. A liberdade não é uma conquista definitiva. Ela deve ser conquistada e protegida todos os dias contra as sombras do fascismo eterno. Viva a liberdade, viva a tolerância, viva a democracia e ditadura nunca mais.